Olá, pessoal. Boa noite. Graziela falando. Começando mais uma live do projeto Mulheres Reais. São 19 horas e 30 minutos aqui em Brasília. A nossa convidada hoje é a Fabiana de Paula. É uma pessoa muito especial, vocês vão adorar conhecê-la. Ela já entrou, eu vou convidá-la para ela entrar aqui comigo ao vivo. Estou te convidando. Olha aí, Fabiana, você recebeu o convite. Sua tela está invertida, Fabiana, sua câmera. Como será que eu faço? Peraí. É o contrário. Como que eu vou trocar? Tem duas setinhas fazendo um círculo assim. Você inverter a posição da câmera. Aí, muito Consegui. bem! Seja bem-vinda! Bota a Peraí. cabeça para baixo. Assim, isso. Acho que agora vai dar. É, Deu isso. certinho? Deu. Isso, agora você está Ó. centralizada, ficou ótimo. Muito bom, Fabiana. Seja bem-vinda! Obrigada. Boa noite. Boa noite. Fabiana, é assim, eu vou me apresentar e aí em seguida eu peço para você se apresentar, tá bom? Combinado. Então tá. Pessoal, boa noite. Eu sou a Graziela Fernandes, eu sou a idealizadora desse projeto, o Projeto Mulheres Reais. É um projeto que a gente convida mulheres comuns, mas com algo a mais, com uma história enriquecedora para compartilhar conosco. A nossa convidada hoje é a Fabiana de Paula, ela é de Nova Lima e ela vai se apresentar agora para gente. Boa noite. Meu nome é Fabiana de Paula. Estou super feliz de ter sido convidada para essa live, né? Principalmente amei o projeto seu, Grazi, amei, minha mãe achei lindo. E eu sou massoterapeuta, já pode falar tudo, Grazi? Como é que é? Pode se apresentar para as pessoas saberem com quem que a gente vai conversar hoje. Então tá. A Grazi me convidou porque eu tenho uma deficiência visual, né? E eu era funcionária pública, aí devido à perda da visão, eu fui aposentada, né? Por invalidez, e conheci uma nova profissão. Procurei e consegui uma nova profissão, que é a massoterapia, a terapia holística, na qual eu acho que eu nasci para isso. Amo. Ô, Então, eu Fabiana, estou aqui hoje. muito bom. É isso mesmo, assim. Essa história sua de superação que você vai contar pra gente. Mais pra frente eu Tá, vou te perguntar exatamente como é que foi esse momento. Agora, tá. me responde uma coisa. A sua deficiência visual, já que você já falou disso, você não nasceu com ela. Não nasci com ela. E você Eu percebia que comecei. você tinha alguma dificuldade, algum problema? Não, aos 14 anos foi a primeira crise que eu tive. Mas assim, aí eu fiquei tendo crise, melhorando. Era crise de uveíte, que é uma inflamação nas vistas. Sim, Aí eu tomava medicamento, consultava, usava colírio, a visão sumia toda, eu perdia, mas depois com o uso de medicamento eu recuperava. Aí aos sim. 35 anos, que devido a... Porque não achou o diagnóstico por que que eu tinha esse problema de visão. Não tem diagnóstico fechado. O que que Um acontecia? O que você motivo. sentia? Eu sentia muita dor, meu olho ficava todo vermelho, embaçado, igual quando a gente pega um conjuntivite. Sei. E eu não conseguia ver. Aí teve um dia que eu falei com a minha mãe, mãe, eu não tô vendo. Aí ela tá assim, gente, vou ter que levar essa menina no médico. Aí ela me levou, mas isso eu tinha 14 anos. Aham. Mas aí levou numa médica que é a doutora Ângela Pedrosa. Aí levou nela, aí a doutora Ângela falou assim, olha, se ela não melhorar, me deu colírio, vocês têm que ir com ela para o oftalmo, em Belo Horizonte, tudo. Aí foi o que minha mãe fez, que eu não melhorei. Aí quando chegou lá, ele falou assim que era coisa de 48 horas para não conseguir inverter. Isso com 14 anos. Mas inverteu. Depois disso, eu tive inúmeras crises.
melhorava, mas aí ia ficando, meu olho ia ficando com sequelas. Até que teve uma vez que minha pressão da vista aumentou muito, chegou a 63 uma e 43 a outra. Aí, a partir daí, foi dando atrofia no nervo óptico, onde eu não recuperei mais. E aí você já tinha quantos anos? Aí, essa época, eu tinha uns 32, mais ou menos, 32 anos. Então, até os 32 anos, a sua vida foi normal. Eu me lembro de você trabalhando lá em Nova Lima. A gente mais ou menos regula a idade. E eu me lembro de você no comércio, assim. E aí, então, até essa idade, os 32 anos, a sua vida estava normal, seguindo o rumo comum, como você tinha planejado. Sim, era normal. Eu achava que dava aquele problema, não fechava diagnóstico, eu ia melhorar e fui seguindo. Então, assim, e na verdade, eu acho que eu estava com uns 26 anos, eu fui a uma médica, porque eu sempre falava com o meu médico, que toda vez que eu estava mais nervosa, eu tinha crise de uveíte. Ele falava que não tinha nada a ver. Aí, quando eu fui para uma outra médica, aí ela já me receitou o fluoxetina, porque aí ela já associou que estava relacionado muito ao meu emocional. Porque não teve nada. Todos os exames que vocês puderem imaginar, eu fiz. Todos, todos. E E não não achava dava diagnóstico. nada. Nada. Até hoje. Ninguém sabe por quê e nem nada. Então, ficava difícil de tratar. Eu era tratada sempre com corticoide, que era o que eles conseguiam tratar. Aí, Fabiana, eu imagino assim, como você tinha crises recorrentes, e aí chega um momento que você tem uma crise e não recupera, e não volta, o que que você viveu naquele momento? O que que você sentiu naquele momento? Então, nesse dia foi bem difícil. Porque foi assim, eu fui para poder fazer, achando que eu já ia poder fazer algum procedimento e já voltava tudo ao normal. Aí o médico foi e falou comigo assim: o que você teve foi atrofia. Então não tem o que ser feito. Atrofia não tem como. Aí eu assustei muito. E nesse dia, eu, eu acho que eu não lembro, porque foi um choque tão assim. Minha mãe sempre me acompanha, né? Aí eu acho que minha mãe estava comigo, aí ele me falou, aí nós fomos embora. Aí eu fiquei processando aquilo. Eu falei, gente, como assim eu não vou ver mais? Aí tinha que fazer óculos especial, lupa especial para ver se eu melhorava, se assim, eu conseguia enxergar mais, mas a vista eu não ia recuperar. Então, assim, foi um choque. E meu menino, que hoje está com 9 anos, na época ele estava com 1 ano e pouquinho, quando eu tive esse diagnóstico, sabe? Então, assim, foi muito, muito, muito difícil para mim. Mas, assim, eu vi que o mundo não ia parar por causa disso, né? Então, eu tive que me reinventar. Isso mesmo. A Elaine acabou de entrar. Elaine que Eu... intermediou essa live. Muito obrigada, viu, Elaine? Ô, Fabiana, até aquele momento, só para o pessoal poder entender, qual que é o grau de deficiência que você tem? O que que acontece? Você consegue enxergar alguma coisa? É parcial? Explica só para o pessoal poder entender. Então, eu não vejo nada da vista esquerda, eu não vejo nada dessa vista, eu vejo só vulto. E dessa vista, hoje, tá mais, assim, é uns 15% que eu vejo. Eu vejo tudo embaçado e eu não consigo definir pessoas, sabe? Eu consigo, às vezes eu identifico pela forma que a pessoa anda ou pela voz. Eu consigo ver que tem uma pessoa, mas eu não sei definir quem, só se eu chegar muito perto. Então, Entendi. assim, a visão é bem baixa. Sim. A Felícia Vasconcelos, falou que você é uma pessoa maravilhosa. Felícia Vasconcelos é maravilhosa. Ela ficou lá me produzindo toda, gente. Arrumando meu Ai, arrasou. cabelo, me maquiando. E tá linda, muito linda. Obrigada. Ô, Fabiana, Beijo. então você recebe esse diagnóstico, você toma um choque, porque acontecia, você já sabia que aquilo ia acontecer uma hora ou outra, você ia, recebia um tratamento, voltava a enxergar normal. Um belo É. dia, você vai e fala assim, ó, acabou, agora não tem jeito mais. Como que foi a E partir daí? aí foi muito difícil, porque assim,
a minha família, porque minha família é maravilhosa, para eles eu via que era muito difícil, porque assim, eles não conseguiam entender o que que eu estava vendo, o que que eu não estava, então eu sofria. Aí, tipo assim, aí eu com menino pequeno, aí às vezes a poeira, eu não vejo poeira, eu não consigo identificar poeira. Aham. Então, eu tinha que. Eu ficava sentida quando os outros falavam alguma coisa, vamos supor, minha família que era mais próxima. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava sentida por eles, porque eu via que eles ficavam sentidos com a minha situação. Então, eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Aí foi onde eu comecei a falar assim: olha, gente, o mundo não para, eu vou ter que ver o que que eu resolvo aqui, né? Porque eu percebi que todos sofriam, entendeu? As pessoas, elas, não é que minha família não aceitava a minha deficiência, mas que para eles era doído. Então eu tinha que fazer com que aquilo ficasse melhor para eles, entendeu? Amenizar aquilo. Mas eu tinha que explicar que tinha coisas que realmente eu não dava conta de ver. Igual eu cozinhava. Eu não, não posso cozinhar mais. Porque eu não Entendi. consigo ver as coisas. Então, assim, foi um Você corre processo. risco, né? Exatamente. Aí a psicóloga, eu ia para a psicóloga, ela me explicava. Mas aí eu queria fazer tudo, aí eu não podia. Aí eu era toda acelerada, eu tive que desacelerar. Então, assim, aí eu fui tentando entender, tentando ver como que eu conduzia, como que poderia ficar mais suave para minha família e para mim. E para o meu filho também, entendeu? Para o É, meu você tinha um filho. bebê. Seu filho era um É, bebê, né? meu filho era Como um é que... bebê. Pode falar, Fabiana. Aí eu tinha o bebê e tinha o Otávio, né? Que estava um pouco maiorzinho, mas que para ele também era tudo novo. Ele, como é que a mãe dele enxergava, fazia tudo. De repente a mãe dele não enxerga mais, de repente a mãe dele não dá conta mais de fazer as coisas. Então foi uma fase muito difícil. E nisso, Fabiano, você trabalhava fora, você acabou de falar que você era funcionária pública, né? Isso, é. Obviamente te afastaram do trabalho. Isso, foi também, aí nesse momento, eu enfrentei todas as dificuldades. Eu enfrentei as dificuldades financeiras, porque as pessoas não sabiam lidar. Eles não sabiam o que fazer comigo. Eu, eu exercia uma função, eu não enxergava direito, não dava para mim exercer. Eles tentavam fazer uma readaptação, eu não dava conta. Aí nisso eu comecei a ficar sem salário, porque não dava para eu ir trabalhar. Depois eles me afastaram, INSS de greve. Eu fiquei 7 meses sem receber nada. Então, tipo assim, eu com a situação da vista, com o diagnóstico, aí com a O bebê. situação financeira, bebê, tá entendendo? Aí ficou assim tudo muito tumultuado, tudo muito difícil até o INSS voltar, sair minha aposentadoria, as coisas se ajustarem, não foi fácil. E eu estou observando, Fabiana, que você está falando do seu ambiente de trabalho, está falando da sua família, falando das situações ao seu redor, e até agora você não falou de você, o seu abalo. Você teve um abalo emocional? Eu tive, eu assustei, mas eu sabia que eu tinha que fazer as coisas ficarem diferentes, entendeu? Aí eu Sim. fui e procurei uma escola, que foi o Instituto São Rafael, que era de pessoas com deficiência visual. Uhum. Aí passei por Referência, uma né? referência, aí passei pelas entrevistas e fui para lá. Então eu passava. Então o que que aconteceu? Quando eu fui para o Instituto São Rafael, tem um ditado que fala que em terra de cego quem tem um olho é rei. Eu ficava lá igual uma rainha. Porque Fabiana, esse senso de humor seu é ótimo. A vida para você fica leve por isso. Pois, pois é, minha filha. Aí, assim, ó, situação lá em casa difícil, eu ia para psicóloga, tudo que quanto é ajuda, eu ia procurando, sabe? Sim. Aí, quando eu fui para o Instituto São Rafael, um dia, não, aí no Instituto São Rafael, aí eu comecei a me encontrar. Eu comecei a ver que eu poderia ser útil, que ali não era o fim de nada, talvez era um começo de tudo. E fui amando, e tudo que eu podia fazer para alegrar aquele ambiente, né? Porque lá a maioria das pessoas são cego, é cego total, né?
Aí eu fazia, e tinha uma oficina lá que ensinava a gente a, de repente, fazer um café, a passar uma roupa. Tinha umas dicas que eles dão lá na escola, sabe? Então eu fazia Sim. uma festa nessa aula, sabe? Aí fui fazer tapeçaria, mas como eu fui ser tratada por uma massoterapeuta, que foi a Célia Fialho, ela é daqui de Nova Lima também. Foi onde Sim. eu comecei a melhorar em tudo também. Então, ela sempre assim, me explicando, falando que existia possibilidade, que eu poderia fazer exercício para vista, aquela coisa toda. E com as terapias que ela tinha, que era de floral, de óleos essenciais, né? Eu vi alguma coisa também de cromoterapia, e lá no Instituto São Rafael tinha. Aí foi onde que eu falei, gente, eu vou fazer massoterapia, eu vou fazer cromoterapia. Só que para eu ir para cromoterapia, eu tinha que fazer massoterapia. Aí eu me inscrevi e comecei a fazer o curso. E é onde que eu estou na profissão que eu estou hoje. Aí eu me formei, eu fiz cursos além do São Rafael, mas a minha formação foi lá no São Rafael, como massoterapeuta. Olha que interessante, você falou que quando você descobriu, teve esse diagnóstico, quando você chegou lá no São Rafael, você descobriu, falou assim, aqui pode ser o fim de tudo ou pode ser o início de tudo. E Foi o início. olha quantas coisas se abriram para você e essa energia que você tem, que você é super positiva, super alta astral, eu É, imagino tanto que você contagiou aquelas pessoas que estavam lá no São Rafael, né? Eu imagino que você chegou é. com uma luz lá. Verdade. Porque eu, assim, eu pensava assim, gente, como assim? Porque eu me via inválida em casa. Porque eu não conseguia fazer nada, gente, nada, nada. Aí a cabeça doía porque eu tinha que forçar demais. Então lá foi assim, foi o começo assim de tudo, de uma nova etapa, né? Aí eu fui vendo que eu podia ser mais calma, que eu tinha que fazer o que eu dava conta, que não era vergonha nenhuma, entendeu? Que não tinha problema com aquilo. E aí eu passei a me dar super bem com essa situação. Ai, que maravilha. Ô, Fabiana, entraram algumas pessoas aqui, desejaram boa noite, cumprimentando todos, boa noite, quem entrou agora. O Kleber já tinha comentado, falou que maravilha não enxergar poeira. Você falou que você não via poeira. Gente, não enxerga. Aí, agora ele colocou, ele perguntou se você precisou fazer linguagem de Libras. Eu acredito que não, que é mais para surdos, né? Surdo e mudo. Não, eu teria que fazer, eu poderia fazer, agora eu me esqueci, mas eu não fiz. O que que É acontece? O que Braille. que É Braille? acontece? É Braille, isso. O que que acontece, Kleber? Eu sou no meio do caminho, porque eu não sou cega e também não enxergo. Eu sou considerado visão subnormal. E aí, por exemplo, tem recursos que são para cego que eu não consigo. Mas tem coisas que é para vidente que eu também não dou conta. Então aí que eu tive que me reinventar mais ainda, né? Porque igual, por exemplo, tem um programa no celular que vai falando o tempo todo, eu não consigo. Porque ainda eu forço minha vista, sabe? Eu tenho assim, uma coisa dentro de mim que tudo vai dar certo e que eu posso ler sim as coisas no celular, que eu posso fazer as coisas. Eu tentei andar de bengala, eu não consigo. Eu acho que a bengala me atrapalha, porque eu também fiz o treinamento de bengala para poder aprender a andar. Mas aí eu não consigo, eu acho que me atrapalha mais, entendeu? Aí eu tinha algumas restrições, por exemplo, não posso sair na rua à noite sozinha. Só que como eu saio por aqui, eu já me acostumei. Mas aí eu ando com muito cuidado, porque assim, eu esbarrava em caçamba, eu esbarro em carro parado, porque, e principalmente se o carro é meio cinza, aquela coisa, então eu esbarro. Mas aí eu lido bem com isso, entendeu? Eu peço ajuda, tá tudo certo. Ai, que bom. Olha só, ele te achou fofa porque você lembrou o nome dele. Com essa deficiência, você observou se desenvolveu algumas aptidões que você antes não exercitava? Hoje eu fiquei mais sensível, igual assim, e também por causa dos cursos, né, de terapia, então assim, eu decoro mais os nomes das pessoas, porque eu não decoro mais a fisionomia.
Então, se você Sim, fala aí, você falou Kleber, entrou, Letícia, Elaine, então eu decoro. Então, isso eu vi que ficou mais aguçado. Porque antes não era. Antes eu não tinha essa percepção. Falar muito eu sempre falei, mas eu acho que aumentou mais depois da perda da visão, entendeu? entendi. É porque também é uma situação natural, parece, né? Outra coisa que você falou que tem dificuldade em andar com a bengala, me parece que, me corrija se eu estiver errada, tá, Fabiana? Tá. Que quando a pessoa nasce com uma deficiência visual e quando ela adquire, depois que ela já viveu sem esse problema, tem diferença. Então você já tem uma noção espacial, você já tem noção, como você vive hoje no mesmo lugar que você cresceu, você conhece, né? Então, realmente, para você assimilar uma ferramenta para você se locomover, por exemplo, é mais porque para o que é cego, para quem nasceu cego, parece que a bengala é a extensão do corpo dele. E no seu caso não é, porque você viveu a vida toda sem. É E isso aí eu não mesmo? conseguia, é isso, e não conseguia acostumar. Aí eu ficava lá, aí eu achava o máximo, né? Que eu fico lá na escola levando um cego de um lado para o outro, e acho o máximo, né? Porque tem hora que é os outros que tem que me levar. Mas, e eles andam de bengala direitinho, e eu não consigo. Aí a E a bengala me minha atrapalhava, eu deixei para lá. E é legal porque essa experiência que você está relatando, você pode vivenciar as duas posições. Então, quando tem alguém te auxiliando, você tem a empatia de saber como é conduzir alguém com uma dificuldade visual. E quando Exatamente. você está sendo conduzida, aí você tem empatia com o cego que você está orientando. É, Então, isso te torna ainda mais especial. é. A gente fica muito. Oh, eu fiquei assim. Às vezes minha irmã fala comigo assim, ela me chama de Bá. Bá, você aceita tudo, tudo para você tá bom. Mas não é que tudo tá bom, é porque eu sei que cada um dá o que tem, dá o que consegue, sabe? Então, assim, eu não. Eu decidi, sabe, porque são escolhas que a gente faz. Eu decidi levar uma vida mais leve. E eu levo Ah, mesmo. parabéns. Parabéns. É isso que eu quero que as mulheres aqui aprendam, ouçam. Nós vamos voltar nisso. Só que eu quero falar uma coisa, senão eu vou perder, que a mensagem já está lá para cima. Elaine citou, pediu para você falar sobre as suas idas para o curso em BH. Conta para a gente. Gente, Elaine, Quem, ela quem mais não. souber alguma história da Fabiana, compartilha aqui, porque vocês estão vendo que é coisa boa. E eu não sei tudo, Gente, não. Conta pra gente. Elaine não acreditava que eu ia sozinha pro Instituto São Rafael. E eu ia. E, gente, era uma confusão. Aí, para poder pegar ônibus, tinha que pedir os outros ajuda. Aí tinha hora que eu ia com a bengala, para a pessoa ver que eu não enxergava. Porque as pessoas me tratam normal, né? Os motoristas, quando chegam com a carteirinha, eles olham para minha cara e pensam, né? Aí eu ia com a bengala, aí não tinha conversa, né? Gente, tem que ajudar. Aí a Elaine ria demais, porque teve um dia, eu agora faço um outro curso de terapia holística. Aí, os cegos, eles confiam em mim, eles me esperam lá no centro para eu ir com eles para o curso, que são mais dois cegos que fazem o curso. Aí, Sei. quando foi um dia, eu ri demais. Nós não sabíamos onde que era, porque foi a primeira vez, que isso é um outro curso que a gente fez, não é no São Rafael. Eu e eles. Aí era Edésio e Isabelle. Gente, o ônibus, aí eu acho que o motorista ficou tão comovido que eram três pessoas ali, ninguém enxergava, sábado de manhã. Gente, ele parou o trânsito assim para a gente atravessar. Aí Edésio e Isabela, porque eles são cegos totais, Isabela vê muito pouco. E eu segurando eles, e nós três atravessando, e deu tudo certo. A primeira Ai, vez que bom. minha mãe me levou. Mas eu falei, não, mãe, não precisa, eu já sei, eu vou perguntando, tá tudo certo. Aí depois eles me pedem para me levar eles. Então, Elane morre de rir quando eu conto para ela que eu, sem ver, levo os outros que não enxergam comigo também, dá tudo certo. Ainda bem. Agora, hoje, você olhando para trás e pensando assim, deu certo. Agora é tranquilo, a gente ri, né? Mas você pensa assim, eu fui muito corajosa. Você tem esse pensamento? Tempo. Muito, 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 muito corajosa. Gente, uma coisa que, igual, como você falou que está falando para mulheres,
que acontece? É uma força que está dentro de todas nós, temos essa força. Todas nós. Então, eu tive que tirar de dentro de mim. Lógico que eu recorri a terapias, né? Eu tenho uma gratidão enorme por Célia, porque, assim, eu achei que depois que eu fiz os tratamentos com ela, eu fui ficando mais confiante, sem medo. Hoje eu sou uma mulher que eu não tenho medo de nada. Eu antes eu tinha medo, eu era insegura, entendeu? Eu ficava, sei lá, eu acho que a autoestima era muito baixa. Hoje, tem hora que eu fico sem graça, porque eu falo assim, não, eu tô demais. Mas aí tem hora que eu falo menos, Fabiana, porque antes tudo me chateava, eu ficava muito magoada. Hoje não. Então, assim, na hora eu assustei. Não vai enxergar mais. Aí eu ainda eu lembro que eu fiz uma feijoada para arrecadar, porque eu tinha que comprar um óculos e uma lupa. Há 10 anos atrás, quase 10 anos, há uns 9 anos atrás, tudo ficaria em quase 10 mil. Mas eu quis fazer mais, porque assim, eu tenho uma família muito boa, né? A minha família é maravilhosa. Então, assim, mas para as pessoas saberem, porque por fim as pessoas estavam com raiva, porque eu não cumprimentava, mas eu não conhecia as pessoas. Às vezes eu batia um papo, conversando, batendo papo, aquela coisa toda. Depois eu passava e não cumprimentava. Então eu falei assim, é um movimento que eu vou fazer e as pessoas vão entender que eu vejo pouco. E mesmo fazendo esse movimento, tinha pessoas que não achavam que eu não estava vendo. Achava que eu via normal. Então eu passei por muitas dificuldades. Mas eu falei assim, eu determinei, eu vou vencer. Célia conversava muito comigo. Eu acho assim, a religião também, a gente ter o que seguir, sabe? Independente de qual, porque eu acho que todas as religiões são boas. Você tem que ter numa coisa. Eu lembro eu não esqueço, o William uma vez, olha, gente, eu tava sem dinheiro, uma situação toda complicada de relacionamento, né? Que eu tava casada, uma confusão. Aí eu tava na oração, aí o William virou para mim e falou comigo assim, Fabiana, isso é enxergar, né, gente? E com o diagnóstico que eu não ia enxergar, que eu não ia ver mais. O William o William é um rapaz da minha religião. Ele vira e fala comigo assim, Fabiana, você tem que parar de se vitimar. Eu olhei para a cara dele e pensei, eu sem enxergar. Com menino pequeno, sem dinheiro, uma confusão, relacionamento abalado, ele está falando que eu estou me vitimando. Mas eu pensei assim, mas ele gosta. Eu pensei assim, ele não está falando isso à toa. Deixa eu ver onde que eu estou me vitimando. E ali também foi outro pontapé para eu ir. Aí eu parei. Eu falei, eu não sou coitada, eu dou conta. E aí eu fui. Depois disso, porque aí eu sempre procurava alguém para me conversar, para me reclamar. Aí era sempre reclamando, chorando, uma coisa ou outra. Ele foi e me falou isso. É uma pessoa que eu confiava. Eu falei assim, gente, não é que eu estou me vitimando mesmo? Aí hoje eu vi, eu estava me vitimando. Por que eu dei conta? Mas é porque ele acreditou na capacidade que estava dentro de mim para eu ultrapassar isso. Entendeu? Então ele me mostrou. Então hoje eu tento mostrar isso para as pessoas. Às vezes a pessoa chega perto de mim e fala alguma coisa. Eu falo, tem jeito. Eu vou usar te falar uma coisa. Ele poderia falar que você era vítima, ele poderia falar tudo e você tinha suas razões para ser. Se você não quisesse, você não teria dado a volta por cima. Se você não tivesse agido, você não teria dado a volta por cima. Podia falar quem fosse. E a gente tem N exemplos na sociedade que, se a gente observar, a gente vai ver e falar assim, poxa, a pessoa entregou os pontos. Mas não nos cabe julgar. O que eu quero enaltecer aqui, realçar, valorizar, foi a sua decisão. Quem decidiu vencer foi você. Sim. E aí, você falou que você estava num relacionamento. Naquela época, o relacionamento acabou? Acabou. Então, assim, mais um baque, né? Gente, foi tudo de uma vez. Então, assim, eu tava com. Passou algum tempo, né? Aí meu filho tava com 3 para 4 anos. Aí toda essa confusão.
Então, eu tava assim, a gente fica insegura, é normal, a gente se sente feia, a gente acha que a pessoa não tá dando conta, então acaba que a gente sobrecarrega o homem, que a gente pode colocar o homem culpado de tudo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, eu fui falei, por causa que você não me dá atenção, aquela confusão, problema financeiro, de tudo quanto é forma. Aí eu falei com ele, eu não, se você não melhorar, eu não quero mais. Mas eu queria que ele sentisse e continuasse comigo. Ó, gente, pra que eu fui mandar o homem embora? E foi. Aí eu fui, quis voltar, ele não quis voltar. Eu não sabia como que eu ia cuidar de Cadu, porque assim, minha família me acolheu. Eu não sei nem, eu não tenho palavras para minha família, tá? Mas assim, a gente acha que a família é eu, meu marido, meu filho. É diferente, né? Meu irmão, minha irmã, minha mãe, meus sobrinhos. Então, assim, eu queria. Aí eu tô assim, porque aí eu não, minha mãe queria que eu fosse para casa dela, mas eu queria continuar na minha casa. Então, acontecia alguma coisa, Cadu machucava, eu não conseguia enxergar machucado, eu não conseguia ver se estava sangrando, eu não Cada sabia dia é cortar um desafio, unha. né? Gente, era uma confusão. Eu falei, gente, como é que eu vou arrumar sem esse homem? Eu precisava dele, né? Porque o marido é o que fica mais perto da gente. E aí eu tive que vencer mais essa. E Mas eu venceu, tá aí vitoriosa. venci. Mas aquilo doía, aquilo eu sofria. Aí eu sempre encontro pessoas boas. Quando a gente está na energia positiva, você sempre encontra pessoas maravilhosas. Eu só tenho pessoas maravilhosas na minha vida. Aí eu lembro que Jéssica, minha amiga, me deu uma xingada por causa de Paulão, né, meu ex-marido. Aí ela falou, eu falei, gente, eu vou fazer terapia. Aí eu procurei uma hipnoterapeuta, porque eu falei, eu tô com uma dependência emocional. A hipnoterapeuta não podia me atender por causa da minha deficiência. Ela falou que não poderia, porque ela não tinha estudado esse módulo. E ela tinha medo. Tá, assim, não sei te explicar. Aí, peraí, gente, deixa eu desligar aqui. Aí, o que que aconteceu? Eu fui Você tinha que ter para atendido e falar assim, vem pra live. eu falei pra live. Aí eu fui na internet e achei um negócio lá para a gente não ter dependência emocional. Aí foi outra vitória que eu tive na vida. Comecei a entender o porquê que o relacionamento acabou. Comecei a entender que o culpado não era só ele. Foi nós dois, foi porque tinha que ser. Hoje, assim, a gente tem uma relação super boa e hoje eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque aí eu não fiquei dependente de ninguém, eu fiquei sozinha. Quando eu falo sozinha, porque assim, quando você tem, meu marido, eu não preciso de resolver isso, porque tá aqui, tal, tal, tal. Mas aí eu tive que resolver tudo sozinha, então foi muito bom. Então eu superei isso, sabe? Eu passei por essa etapa também de estar sozinha. Aí às vezes as mulheres chegam perto de mim e falam: mas aí para mim tá sendo muito difícil. Eu peguei e falei, eu falo para elas: pensa, eu sei enxergar, me sentindo a mulher mais feia do mundo, com um filho pequeno, eu superei. Vocês não vão superar? Vocês têm que procurar o caminho certo, vocês têm que procurar coisas que te direcionam. Saber que a felicidade da gente depende só da gente. Por que a gente fica na dependência dele? Por que eu estava na dependência dele? Porque eu achava que minha felicidade dependia dele. Que ele ia me ajudar, ele ia me guiar. Entendeu? Mas não foi. Então hoje eu faço tudo só eu e dá super certo e muito melhor. Entendeu? Então, assim, eu superei esse fim de relacionamento também. Fabiana, fantástico. Vou ler mais comentários aqui para você. O Kleber, de novo. Ele falou assim, ó, a vitimização é da natureza humana, mas para quem é forte, não tem tempo ruim. Que orgulho de você. Olha que gracinha. A Grazi, minha xará, falou assim, ó, gente, não é de rir, mas ela fala tão engraçado. E é mesmo, Fabiana, você é muito legal, assim, para falar. Felícia, eu tava arrumando cabelo, né? Que ela fala assim, nossa, Fabiana, você tá muito metida. Aí ela tá assim, aí tava ela e Bel falando.
Fabiana conversa engraçado demais. Mas o que que acontece, gente? A vida já é muito difícil. Não dá pra gente poder ficar muito triste, não, né? A gente tem que ser feliz. E eu sou feliz eu sozinha. Eu não tô, hoje, né? Eu não Aham. preocupo mais se as pessoas vão gostar, o que que elas vão aprovar em mim, o que que elas não vão. Eu não faço nada para prejudicar. Eu tento andar dentro, né, do que a gente não vai ofender a sociedade, né? Sim. Mas assim, eu faço o que eu quero, assim, o que eu gosto. Então, assim, tudo foi muito bom. Então, assim, eu fiquei pensando, o jeito que eu falo, às vezes as pessoas acham que eu não senti, mas eu senti muito. Eu sofri muito. Eu queria de todo jeito continuar com o meu relacionamento. Eu tenho uma outra amiga, Jussara, que ela fala assim, Fabiana, eu acordava 4 horas da manhã, eu estava com medo do meu ex-marido estar com mulher, ó, pra você ver, a cabeça. Aí eu descia lá onde que ele estava morando, sem enxergar a gente. Eu não sei como que eu descia para poder ir lá. Então, assim, eu vi que aquilo não estava bom. Eu falei, como que eu fico fazendo isso? Não, eu não mereço, não. Então, assim, eu passei por esses surtos que as mulheres passam de querer reatar o relacionamento, aquela pessoa não te quer mais. Eu passei por tudo isso. Mas eu falei assim, mas demorou pouco. Eu não fiquei uma vida inteira assim, não. Esse meu processo de separação, de muito sofrimento, não passou de um ano. Muito Foi bom. menos de um ano. E eu com todas as dificuldades que eu tinha, de visão, tudo. Você se ocupou de outras coisas, né? Desenvolveu outras habilidades, Né? conhecer. É, arrasou, Fabiana. Aqui, fale se você quiser. Quantos anos você tem hoje? 44. Muito bem. É uma pergunta assim, meio com um trocadilho, mas é com todo respeito, tá? Hoje, depois da deficiência, você enxerga as coisas de uma maneira diferente do que quando você tinha a visão perfeita? Sim. Eu nem imaginei que você ia falar isso. Beijo. Eu sou extremamente mais feliz hoje. E hoje eu enxergo muito mais do que quando eu via. Nossa, Que quando minha visão era perfeita. Muito mais. Assim, é indiscutível. Lógico, gente, não precisa de vocês perderem a visão para vocês conseguirem isso, não. É só vocês ir mais para o lado positivo da vida. Ah, hoje em dia, né, tá muito em alta terapias, né? Mas assim, vocês têm que ir com seriedade. Eu lembro que a Célia falava comigo assim, Fabiana, nós estamos fazendo isso aqui, não comenta com ninguém, não. Vamos fazer só nós. E aquilo realmente me deu muito resultado. Era tudo coisas naturais que eu usava. E me deu muito resultado. Então, hoje, uma vez uma pessoa usou uma frase que ela falou que eu enxergo com a alma. Então, hoje, assim, a minha percepção é muito melhor. A minha visão é muito maior. Hoje eu sou extremamente mais feliz. Eu tenho que fazer os exercícios da vista. Foi uma coisa que eu discuti também em terapia. E muitas pessoas melhoram, conseguem, igual eu tenho uma catarata no olho que eu enxergo os 15%, 10%, e ajuda também. Então eu vejo que isso é coisas mais para estudo, eu ainda não sei falar tão sério com você sobre isso, mas assim, eu vejo que às vezes eu não faço o exercício. Aí um terapeuta falou comigo que eu me saboto, porque como eu hoje me considero extremamente feliz, eu estou ligando isso à visão. Então, eu acho que porque eu enxergo menos, eu sou mais feliz. Então, às vezes, eu não faço os exercícios. Mas eu estou trabalhando isso também, porque lógico que eu quero ainda melhorar mais minha visão, né? É muita coisa que tem bonita nesse mundo para a gente ver com mais nitidez. Mas só que eu sinto. Então, já está muito bom, já sou muito grata. Mas se puder melhorar, por que não, né? Então, respondendo isso, realmente eu vejo muito mais hoje. que Minha lindo! percepção da vida é muito, muito diferente. Foi lindo o que você falou. E o principal, a gente não precisa perder a visão para desenvolver isso, né, Fabiana? Quanto antes a ficha cair, quanto antes a gente tiver essa percepção, melhor as coisas ficam, né? É. Olha só.
O Kleber escreveu. Kleber tá assim, apaixonado com você, né? Tá ficando ciumado. Que lindeza, obrigada. A felicidade é um estado de espírito, mas ser feliz é uma escolha. Escolha. A Elaine falou assim também, que você é assim o tempo todo. Não é fala bonita pra live, não. Tô adorando. E saber que esse seu natural é mais ainda. E eu vou para Nova Lima em dezembro e eu quero ir no seu consultório, no Você seu. vai vir aqui que eu vou fazer uma massagem maravilhosa em você. Adorei. Eu te dei um presente, tá vendo? De Natal. Obrigada. Ô, Fabiana, então hoje, o que é essencial para você? É eu estar bem. Eu procuro estar bem o tempo todo. O meu é a minha, como que eu posso falar? A minha prioridade é eu estar bem. Porque se eu estou bem, eu consigo levar isso para minha família, para os meus vizinhos, né? Para todas Para as seus pessoas, pacientes? para os meus, exato, meus clientes, para todas as pessoas. Então, eu priorizo estar bem. Às vezes eu passo por situações, Elaine sabe de algumas, né? As pessoas depois sabem. O circo tá pegando fogo. Aí eu falo, não, eu preciso de ali fazer minha massagem. Receber, sabe? Aham, Porque se eu não aham. tiver equilíbrio, porque eu vejo muitas pessoas cuidando, né? De familiares doentes e não se cuida. Sim. Aí eu não. Como eu já tive essa perda muito grande, eu sei que é primordial eu cuidar de mim. Então, às vezes, está acontecendo algum problema com um filho meu, que eu tenho um de 21, sou avó, né? Tenho um neto, Gabrielzinho, e tem Gente, essa Cadu. lindeza, essa juventude toda. Pois é. Aí, o que acontece? Eu procuro cuidar de mim primeiro. Eu falo, não, porque senão eu não dou conta, gente. Eu não dou conta. Eu já entendi que a perda da minha visão foi muitas coisas emocionais que foram acontecendo, eu não conseguia canalizar e eu não entendia sobre isso. Então, hoje, eu não me prejudico mais por causa disso. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou levar alguma coisa para outras pessoas? Eu não consigo. Verdade. Você falou, né, que hoje a terapia está em alta. Você usou essa expressão, terapia hoje está em alta. Mas eu acho que é muito em função das pessoas perceberem que o mal emocional, né, não só o mal físico de doença, né, estar saudável emocionalmente é fundamental para a gente estar em equilíbrio, né, que foi outra expressão que você usou também. Então, eu acho que é muito válido isso, não é, Fabiana? Muito. E assim, eu falo que eu não trabalho, eu faço hoje o que eu gosto. E, consequentemente, eu amo dinheiro, a gente ganha dinheiro, né? Assim, mas eu tenho várias amigas, né? Aí, Dani, outro dia, porque eu estou montando um projeto para as mulheres também, para que elas se cuidem de forma natural. Eu estou tentando levar para as mulheres o que eu tive, né? O que a Célia trouxe para mim. Aí, ela fala comigo assim, você se reinventa o tempo todo. Por quê? Eu tento do meu jeito. Porque quando uma pessoa chega aqui, elas querem fazer um tratamento estético, elas querem emagrecer. Mas eu consigo perceber que elas não emagrecem porque o emocional delas estão abalado. Entendi. Então, eu faço a estética, eu, né, gosto, tem resultado. Mas o que eu tento trabalhar com as meninas é o emocional. Porque se elas estiverem equilibradas, elas conseguem chegar no objetivo, que é emagrecer, quer ficar bonita, mas na verdade, não é isso que as pessoas querem. As pessoas elas estão tão insatisfeitas com elas que elas colocam defeito no corpo. Porque é igual, meu corpo não é um corpo, ó, que corpo definido. Eu me acho o máximo. Para mim ele tá ótimo. Eu tento melhorar, mas é porque eu Nada. melhorei. Minha mãe, ela é agradabilíssima, ela é ótima. A gente chega lá, ela, nossa, engordou, falar, mãe, você que não tá vendo direito, mãe. Tá todo mundo falando que eu tô bonita. E lá em casa tem espelho. Eu falo assim. Antes, não. Antes, se falava isso comigo, eu ficava arrasada. Igual, eu vejo que tem alguns homens que às vezes é assim com mulheres. Às vezes meu ex-marido falava alguma coisa.
Ah, barriguinha, ah, tá gorda. Gente, aquilo para mim era o fim. Eu sofria horrores. Eu ficava muito deprimida, porque isso também vai acabando com relacionamentos, né? Claro. Hoje não. Como eu me tratei, como eu tenho um equilíbrio, hoje eu posso estar no relacionamento que for. Se tá achando que tá gorda, aí já é com eles, não é comigo. Entendeu? Fabiana, engraçado que assim, a gente não tinha combinado nada disso, né? Eu sou coautora de um livro, chama Mulheres que Prosperam. O meu capítulo, eu falo disso, sabe? Que a mulher tem que olhar para dentro, ela tem que se conhecer para ela poder explodir, para ela mostrar o potencial que ela é. E o que acontece? Você falou tudo aí. Enquanto ela não descobre quem ela é, o poder que ela tem, ela vai ficar culpando a barriguinha, a estria, a celulite, e ela não vai sarar, não vai olhar para dentro para curar as verdadeiras feridas. Só um Não vai. detalhe. A sua terapeuta, a pessoa que estava te ajudando, que você citou aqui, é Maria Célia Fialho. É. Ela entrou na live também. Ah, eu amo. Eu Ô, falo que eu sou Célia, aluna dela. ela tá falando Célia, Célia aqui. Célia, a Fabiana já falou inúmeras vezes de você. Depois você volta, assiste desde o início, porque ela falou muito de você. Ô, Fabiana, então é isso mesmo. Eu acho que você está no caminho certo. E quando eu estiver em Nova Lima, a gente vai conversar, porque tem uma afinidade de ideias aí. E a gente precisa divulgar isso para o máximo de mulheres possíveis. Eu estou descobrindo que Sim. não são só mulheres que precisam, sabe? Eu acho que vai além. Mas as Vai além. mulheres, elas têm, culturalmente, elas são subestimadas. É, Então, elas precisam mais desse empurrão, dessa ajuda, desse auxílio, da gente se unir e elevá-las, sabe? Todas nós. exatamente. Não significa que eu já estou elevada, não, mas juntas, a gente se elevar. Verdade. E eu fiquei encantada com o seu projeto. Eu falei assim com a Elaine, falei, Elaine, como que as pessoas vêm de encontro? Porque o trabalho que ela faz, né, que é de ajudar mulheres, né, é o que eu tento fazer aqui, é o que eu consigo com muitas, né? A gente consegue, a gente não tenta, né, Isso. Grazi? A gente consegue. Então, assim, é muito bom, porque assim, a gente curando, porque nós somos as rainhas, né? Então, quanto mais mulheres curadas, mais mulheres equilibradas, a gente vai ter um mundo muito melhor, né? Eu queria registrar aqui para o Kleber que eu falei que eu estava com ciúme, mas que ele pode continuar interagindo conosco, entendeu? Ele sumiu. Verdade. Cadê o Kleber? Cadê ele? Olha só, Fabiana falou, não, Estúdio Mayra Gouveia. Fabiana, você arrasa, adoro. Teve uma antes aqui, Ela fazia unha. Ela é manicure. Elaine elogiou a massagem, Hum. Gabi, eu não vou saber falar o restante. Eu que sou apaixonada, ela falou que ela é apaixonada com você. Eu com ela, só que ela me abandona. Olha só, a pessoa abandona e ela ainda ri, tá vendo? É muito elevada essa mulher. Ó, a Silvana Cristina, ela é manicure lá no salão da minha amiga. Ela falou, trabalho maravilhoso, lindo. E o Kleber voltou. Ah, Kleber, que isso? Você tinha abandonado a gente? Ele escreveu aqui, abelhas rainha. Ô, Kleber, traduz. O que você quis dizer com esse abelhas rainha, tá? Por favor. Ah, tá todo mundo maravilhoso. Tá falando que a gente é maravilhosa, Grazi. É, né? Então, acho que É, sim. Acho que é mesmo. que a As gente que mulheres manda são em uma tudo. colmeia. Ele escreveu, as mulheres são uma colmeia. Eu estou amando. Que bom. Eu tô achando também, a live tá muito gostosa. Tá muito descontraída. E É, aí, conta pra gente. Você pegou e foi pro Instituto... É Instituto do São Rafael? é, Chama Instituto São Rafael. Aí você pegou, começou a fazer terapias, aprendeu outra atividade, inclusive uma atividade que poderia te remunerar, porque você sim. aposentou, então. Aí eles me aposentaram por invalidez, saí da prefeitura, fui para o Instituto São Rafael, porque eu falei assim, gente, como assim? Eu tô aposentada, eu vou ficar aqui em casa, eu vou ficar depressiva, não fico mesmo. Aí fui para o Instituto São Rafael. E Aí ótimo. aprendi muito, fiz muitos amigos. Aí lá eu descobri o tanto que eu posso ser útil. E aí
era para as pessoas que eram cegas, mas se estendeu para várias outras pessoas, entendeu? Sim. Aí você abriu uma clínica? Abri, abri. Eu fui primeiro trabalhar no salão de Regina, que foi a primeira que me acolheu, né? Eu fui trabalhar no salão dela, só que eu dividi a sala com a Claudinha, que é a depiladora. E eu, nessa coisa de querer conversar, de poder ajudar, então, meus atendimentos se estendia e eu acabava atrapalhando Claudinha. Aí, conversando com um amigo meu, com o Júlio, ele me falou que a Michele, que tinha a clínica aqui onde eu aluguei, estava com aqui fechado e já tinha uns 2 anos, 1 ano, não sei. Aí eu conversei com a Michele, as coisas para mim fluem de uma forma tão gostosa, tão boa, que eu cheguei aqui, a Michele me alugou com tudo, eu não tive que comprar nada, maca, mesa, tinha tudo, tudo. Ela foi assim, uma maravilha na minha vida, sabe? E aí eu tô aqui até hoje, já vai fazer 2 anos. Aí o cômodo aqui é da irmã dela, que também é um amor comigo. Aí eu, né, passei, às vezes passei um aperto, que eu tinha que fazer uma reforma aqui. Eu falei, ai, gente, eu acho que eu não vou dar conta, não vou conseguir ficar. Aí a irmã dela, não, pode ficar. Eu não quero te perder, você pode continuar, eu só quero que você saia daí para uma coisa muito maior. Entendeu? E essa fala dela, num minuto eu consegui regularizar tudo, acabou a reforma, voltei a atender, controlou o aluguel. Então, assim, aí tô aqui, aí é uma maravilha. Aí eu vejo os clientes cada vez vindo mais cliente e a divulgação é mais de boca a boca, porque eu tenho dificuldade com a internet, né, por causa da baixa visão. Sim. Agora eu tô até fazendo uns videozinhos aí e colocando no Instagram, porque as meninas ficam me ensinando. Mas os meus clientes de hoje foi mais boca a boca. Pela internet eu tenho super poucos. Fabiana, você falou assim, eu vou fazer 2 anos que eu estou aqui. Ou seja, você começou na pandemia. No meio da pandemia, gente, foi uma Outra loucura. loucura. As pessoas que têm juízo, que eu não me coloco no meio delas, falavam para mim não vir. No meio da pandemia, aí, sabe aquela onda roxa que deu? Sei. Ó, gente, eu vou falar para vocês. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Eu tinha vendido um chá também do Maravilhas da Terra. Ô, gente, não me falta coragem e disposição para viver, porque eu amo viver, amo, adoro. Você tá entendendo? Então, no meio da pandemia, eu abri aqui, deu super certo, os clientes vieram. E foi maravilhoso, estou aqui até hoje. Como diz Margarete, né, que é a dona do imóvel aqui, eu só vou sair daqui para ir para um lugar bem maior. Isso aí. Olha só, eu ainda vou comentar falar sobre essa fala sua, mas vou ler aqui para não perder, senão ela sobe. O Kleber, eu pedi para ele explicar que história é essa de abelha rainha? O que você quer dizer com isso? Fala pra gente. Aí ele respondeu: são mulheres que elevam umas às outras. Isso é lindo de ver. Sou feminista e fico feliz com a superação e o positivismo. Fabiana, você é luz. Você já tinha essa consciência? Você já tinha essa consciência, Fabiana? Ai, gente, o que que acontece? Quando aconteceu tudo isso, né? Eu tive que me reinventar, eu descobri que eu tinha uma missão. Aí minha missão é essa, sabe? De assim, onde eu for, eu tentar levar alegria, eu ter essa percepção de quando. Porque tem hora que a gente não pode ser alegre demais, não, né? Porque às vezes a pessoa não está preparada para aquela alegria toda. Então, assim, com relação assim a ser luz, não tinha essa percepção, mas que eu sei que a minha missão é realmente ajudar pessoas, isso eu sei. Entendeu? Então, Olha só, assim. te interrompi. O que eu entendo por luz, né? Ele colocou iluminar, levar luz. Onde você chega, você não passa despercebida. Onde você chega, você tem a capacidade de contagiar o ambiente. O ambiente, ele se transforma com a sua presença. E não é da boca para fora. Eu não te conheço, eu te conheço pessoalmente lá de trás. Tem anos que eu não te vejo. Quando eu te conheci, você não tinha deficiência ainda. A gente vai ter oportunidade de conversar. Mas na primeira
fala, no primeiro áudio que a gente trocou, o que que eu te falei? Falei, Fabiana, que energia é essa? Foi mesmo. Fabiana, que mulher! O mundo precisa te ouvir, Fabiana. Essa foi a primeira fala que eu gravei para você, porque realmente me impactou. Eu vi a sua foto, né? Já sabia e tal. Quando a gente começou a conversar, eu pensei numa mulher frágil. E ao conversar com você, pelo contrário, nada de frágil. Mulher Nada. super forte. E assim, continue com esse brilho, com essa luz, que é uma luz mesmo. E aí, toda vez que a gente fala em luz, a gente pensa no olhar, né? Alguma coisa assim. Não tem nada a ver com isso. É a Não. energia que a pessoa promove para as outras. Então, fantástico. Fabiana, Elaine pediu para você falar da placa. Que história é essa de placa? A placa foi assim, Elaine chega aqui, eu falo, eu fico doida, eu sou muito acolhedora, eu gosto que as pessoas cheguem, adorem tudo. Aí eu falava assim com a Elaine, eu quero colocar um sofá aqui, que aí a pessoa vai, eu fico só assim, que eu fico conversando com meus clientes para ficar o lugar mais aconchegante, né, para elas. Elaine, Fabiana, você precisa de uma placa. Aí não tem placa. A gente não sabe explicar para os outros para ir aí, não sei o que, não sei o que. Falei, é mesmo, né? Elaine saiu daqui, eu já liguei pro rapaz. Aí falei com o Neco assim. Porque aí Simone, minha amiga, me deu o telefone dele, fui ligar, eu quero a placa. Gente, foi assim, ó, na hora já saiu a placa, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que ela queria que eu falasse. Então, assim, quando ela chegou, ela falou, Fabiana, sua placa tá linda, porque ela falou assim, você precisa de uma placa. E, gente, olha para vocês verem como pessoas boas surgem no nosso caminho. E todo mundo começou a comentar comigo, não, Fabiana, agora tá mais fácil. Fica mais fácil a gente explicar às pessoas onde você está, que tem uma placa. Então, assim, num minuto, tudo fluiu bem. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar mais no positivismo, as coisas tudo flui, não dá nada errado. Entendeu? Elaine foi e falou, o que você precisa é isso. Vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Você, antes da deficiência visual, você, no auge dos seus 30 anos, poderosa, chiquérésima, bem demais, tá com o seu espaço. Aí chega uma cliente e vira para você e fala assim, Fabiana, faltando uma placa. Na hora que ela virasse as costas, você fala assim, enjoada, tá com inveja. Chato. Chata. Eu não perguntei. Por que ela tá dando palpite? Sabe, segunda fala sua, que uma pessoa em condições normais, eu não tô falando que pessoa com 30 anos não tem maturidade, não, mas eu quero dizer assim, a gente ainda é imaturo. E, na condição de imaturo para maduro, a pessoa acha que o outro tá aí com inveja, o outro tá dando palpite errado, tá dando palpite onde ele não foi chamado. Tal. Quando a gente tem maturidade, a gente fala assim, o que ela quis dizer? Peraí que eu tenho que usar isso a meu favor. Isso. Então, que nobreza. Você tá dando uma aula pra gente aqui. Não, oi, gente, e é isso mesmo. Eu ficava, né? Porque família hoje, não, maravilhosa. Mas igual, por exemplo, quem mais xinga na minha família é minha prima Gilmara e meu irmão Guilherme. Aí, às vezes, eu falava uma coisa. Nó, falava, vai, não tem paciência. Nó, que chatice. Eu nem escutava. Hoje, eu escuto. E como que a gente tira proveito? E como que você vê como que essas pessoas amam a gente? Porque elas estão falando para o nosso bem. Não tem nada disso de inveja. Mas antes era isso. A gente pensava, eu pensava assim, porque eu já tive outros empreendimentos, outros negócios, sabe? Aí eu pensava assim, eu já tive esse tipo de pensamento. Buscando aqui na minha mente, há muitos anos atrás, eu tinha esse pensamento. E aí o que que acontecia? Eu não prosperei, eu não consegui ir para frente. Porque a gente acha, lógico, que a gente tem que não falar tanto, a gente já tem que ter, né, o plano todo arquitetado, tudo certinho, mas assim, existem pessoas que falam as coisas pro seu bem. Entendeu? E eu aprendi a ouvir essas pessoas. Então, assim, a minha vida hoje flui muito mais. Ô, Fabiana, e mesmo que te criticar, eu acho que a gente tem que ter o bom senso, a maturidade de ouvir, falar assim, o que disso que é verdade? Sim. O que disso que eu posso usar na minha vida? O que dessa fala eu posso apropriar e usar a meu favor? A partir do momento que tem esse discernimento, gente, tudo muda. Tudo muda.
a gente deixa de ser criança. A gente vira mulher. Não é? Ah, eu quero tanto encontrar muitas mulheres, propagar isso. Mulheres, força! Acreditem em vocês! Não é? Não. E aí a gente fica tão empoderada, a gente fica tão bem. Porque o que que acontece? A gente usa as críticas ao nosso favor. Claro! E isso é maravilhoso, a gente melhora. Porque ninguém fala nada à toa. E se a gente se conhece, o que que a gente pensa? A pessoa falou isso. Até aqui eu consigo. Até aqui não. Então dá para me melhorar aqui. Porque a gente tem que melhorar. Sempre. E a gente consegue discernir quando é veneno também. Aí você sabe que você precisa se afastar daquela pessoa. Até para isso é útil. Até para separar o joio do trigo. Não, é igual eu vejo, tem clientes que vêm aqui, como ela já sabe da minha dificuldade, aí às vezes tem alguma coisa suja, tem uma argila no chão, tem alguma coisa. Antes eu ficava ofendida. Igual quando eu estava na minha casa, aí teve um dia que uma pessoa chegou e falou assim, não, aqui tá tudo empoeirado. A pessoa foi embora, eu chorei tanto. Eu falei, gente, essa pessoa não sabe que eu não enxergo, que eu não tô vendo essa poeira. Aí eu chorava. Aí, com a minha melhora, eu vejo que eu não tinha que ficar naquela situação. Hoje, se chega e fala, não, gente, então vou arrumar, então vou limpar agora. E pronto. Se a pessoa falou que tá sujo, gente, tá sujo. Então me ajuda, toma o pano aqui e limpa onde que eu não tô enxergando, pode limpar. Então é assim mesmo, é assim mesmo. E aí vai dando tudo certo. A gente vai melhorando, a gente vai crescendo. A gente vai ajudando pessoas e pessoas nos ajudando, entendeu? Igual, eu gosto muito de ter pessoas assim. Eu tenho um amigo meu que, nossa, ele bate assim de frente comigo o tempo inteiro. O tempo todo ele me fala. Ele é uma pessoa muito centrada, sabe? Então, assim, antes ele falava algumas coisas, igual ele falava comigo assim, quando eu fui vender o chá, ele falou assim, mas isso daqui a pouco passa. Aí ele foi falando. Então, aí eu pensava assim, nossa, ele é muito crítico, né? Aí hoje, eu adoro ligar para ele. Ele fala assim, você acha que eu tenho que resolver tudo seu? Eu falo, não é. Porque aí ele me faz ver o lado que eu não consigo, porque eu sou muita emoção. Ele é mais razão. Então, assim, o que eu achava que ele era muito crítico, hoje eu preciso ouvir o que ele vai dizer, porque eu sei que eu vou... Exatamente. E como eu converso com ele mais, converso todos os dias, então, assim, eu sempre que eu passo por alguma situação. E aí, o que que acontece? Eu consigo perceber também o tanto que ele me elogia, o tanto que ele me admira. Entendeu? Sim. Então, quando ele fala assim comigo, igual o chá Maravilhas da Terra, ele me falou, isso é agora, mas depois passa. Quando eu estava com muito cliente, mas daqui a pouco passa. Então, hoje, eu já consegui me organizar. Eu já consegui ver, esse mês eu vou ter muito cliente, mas talvez mês que vem eu não. Então, eu preciso de colocar um plano de ação. Então, é por quê? Porque é uma pessoa sensata, é uma pessoa que teve uma vida correta, entendeu? Não passou por dificuldades, porque soube pensar, né? Então, assim, isso para mim é maravilhoso. Olha, aí pessoas assim eu quero perto de mim. Agora, tem pessoas não, que você vê que tá falando, é mais para encher saco. E você quer evoluir, você tem que procurar pessoas melhores mesmo. Não é Melhor pensar assim, eu vou procurar uma pior, vamos dizer assim, né? Talvez menos evoluída que eu, para eu ficar como a boa, a poderosa. Não! Eu quero ser a pior da mesa. Eu quero ter contato com os melhores. Verdade, é isso aí. Deixa eu ler umas mensagens, senão a gente vai perder. A Célia, na hora que a gente estava falando que você era luz, ela colocou, concordo, é luz na vida de muitas pessoas, essa alegria é contagiante. Deus abençoe vocês. Amém. Falar nisso, você começou a falar de espiritualidade e você já tinha me relatado que foi fundamental para você superar o seu momento crítico, né? Eu queria, se você não se importar, eu gostaria que você relatasse pra gente como que foi esse seu encontro com a fé. Pois é, eu sempre fui, na verdade, eu sempre fui muito espiritualizada. Sempre. E assim, eu sempre fui, eu conheço várias religiões, várias, né? Porque eu nasci eu fui católica, né?
batizei, crismei, tudo. Então, assim, aí sempre gostei de frequentar grupo de jovens, tudo que é mais, assim, tudo que aprofunda mais eu gostei. Tive também, fiquei muito tempo, sou apaixonada também com os evangélicos, né? Que eu fiquei muito tempo, participei do Ministério de Dança. Então, assim, gostava muito. E depois eu encontrei o budismo, onde fala da lei de causa e efeito, é onde, assim, sai bola, entendeu? Fala da lei de causa e efeito e luta pela paz mundial, pela alegria de todas as pessoas. Então, assim, eu sempre fui muito espiritualizada, então eu não tenho, assim, é, hoje aqui para poder passar. Olha, gente, vocês têm que ser budista, vocês têm que ser católico, vocês têm que ser evangélico. Não. Eu acho que a gente tem que ter um direcionamento. Eu acho que todos nós temos que pensar, igual tem clientes que vêm aqui, aí elas são de Umbanda. Aí eu falo, vocês, como eu também conheço, né? A gente conhece um pouco de tudo, né? Quando a gente trabalha com essas terapias. Aí eu falo, gente, vocês têm que ir. Por causa que vocês precisam de alguma coisa que dê força. Entendeu? Então, eu, na minha prática, né, nesse momento da perda de visão, eu recitava um mantra, que era o Nam-myoho Renge Kyo. É um pouco difícil de falar, tá, gente? Vale outra live. Então, mas o que quer dizer Nam-myoho Renge Kyo? Devoto-me à lei mística de causa e efeito que rege todo o universo. Então, foi onde eu entendi, porque às vezes eu tinha uma amiga que eu acho que ela é muito apaixonada comigo, a Juscelia. Ela falava assim, não, mas você não merece passar por isso. Só que como eu estava num entendimento mais rigoroso, né, que falava que a vida é lei de causa e efeito. Então, o que eu estou tendo são efeitos das minhas causas, tanto positiva quanto negativa. E agora é o momento de eu ser feliz e transformar tudo isso. Então, com esse ensinamento, foi também o que me fez ter força para entender. Eu tenho que transformar isso agora. Entendeu? Eu tenho que transformar tudo isso agora. Não dá para eu poder ficar lamentando. A vida é lei de causa e efeito para todas as pessoas. É uma coisa natural. Se você planta melancia, você vai colher melancia. Então, se eu tive boas ações, eu, né, recebi boas ações. Só que aí é onde que ele me falou, sai do vitimismo. Por quê? Se eu ficasse ali lamentando, igual tem uma fala que fala também na Bíblia, né? Que fala assim que o pessoal ficou murmurando no deserto durante 40 anos. Né? Era para ficar 40 dias por causa da eles murmuração. 40 anos, porque eles ficaram murmurando. Então, assim, tudo liga, né, um ao outro. Então, eu falei assim, então eu preciso sair disso. Então, aqui, olha, eu tenho que passar por isso, mas só que eu vou passar bem e vou transformar. E vou fazer, levar alegria para a vida de outras pessoas, porque eu vou estar acumulando boa sorte na minha vida. Então, quando a gente faz bem para o outro, quando você acende uma lanterna, que é uma das coisas que eu aprendi também no budismo, quando você acende uma lanterna para uma pessoa, você está iluminando muito mais o seu caminho do que o da pessoa. Entendeu? Então, as pessoas às vezes não têm noção, igual uma coisa que eu quero falar da Célia. Eu fazia alguns vídeos, então tem um óleo essencial de laranja doce que mancha a pele. Aí Célia mandava mensagem para mim na hora. Fabiana, toma cuidado, porque a pessoa não pode pegar sol. Então, se for olhar, Célia é massoterapeuta e eu também. Ela, se ela não quisesse iluminar meu caminho, ela me deixava eu fazer de qualquer jeito, né? Embora eu também tenha conhecimento disso. Mas não, na mesma hora ela me fala. Isso é parceria. Isso é iluminar o caminho do outro. Então, tem como eu não fazer o mesmo com as pessoas? Não tem. Entendeu? Então, quando a gente desperta para isso, quando você entende isso, então você faz isso, você dá e você recebe, entendeu? Então, eu tento, assim, com a minha espiritualidade, né, que eu não gosto de falar sobre religião, né, que eu acho que é uma coisa muito polêmica. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Iluminar tudo, igual quando você falar de luz. Então, assim, para mim, você poder ajudar as pessoas, eu não me importo. Eu estou na massoterapia. Se uma pessoa falar comigo, eu vou fazer também, eu dou todas as dicas. Ah, agora eu estou fazendo a criolipólise, a Lu, eu falo para outra massoterapeuta lugar também, porque tem espaço para todo mundo. Não existe isso de concorrência.
Existe se você tem uma missão, que é ajudar pessoas, entendeu? Então, a minha parte, né, de religião, onde eu falo que eu acho que todas as pessoas têm que ter uma religião, elas têm que não ter que ter uma religião, mas porque se você tem, você começa a ficar mais espiritualizada. Então você Sim. consegue mais coisas na vida, porque sem, igual assim, minha mãe, o tanto que ela ora por mim, o tanto que ela, né, meu irmão, por causa que aí lá em casa tem várias religiões, né? E nós super combinamos. Todo mundo Ótimo. respeita tudo, entendeu? Se tiver que ir, vou ter que ir ali, vou. Se eu tiver que ir na igreja do meu irmão, eu vou. Você tá me entendendo? E não é porque eu não me encontrei, muito pelo contrário. É porque eu respeito, entendeu? E você tem que ver assim, olha, porque tem pessoas que não vai, por exemplo, se a pessoa vai casar numa igreja, não vai, né? Porque é de outra Ah, sim. religião. Aí eu não, entendeu? Não dá pra gente ficar discutindo sobre isso, mas assim, eu não sou assim. Porque eu Muito bom. acho que todas as religiões são assim, maravilhosas. E todas passam pra gente o mesmo conceito. Só que às vezes as pessoas fazem interpretações diferentes. O importante é a pessoa se conectar com algo que ela acredita Se e que aquilo conecta faça com bem para ela. Deus, se conecta com Deus, se conecta com o universo, igual aqui. 90% das minhas clientes, entendeu? É, né, fala muito de Deus, dessa coisa toda, se conecta, e tem que se conectar mesmo, você tá me entendendo? Porque coisas incríveis acontecem. Se eu for conversar com vocês aqui de milagres que já aconteceram na minha vida, eu fico aqui o tempo todo, sabe? Com a minha vida, com a vida dos meus familiares. Então, assim, é isso. Fabiana, a live está tão agradável que assim, ela já passou alguns minutos e eu Ó, distraí, porque eu estava associando com o horário de 8. E agora eu falei, não, são 7h30. Porque eu falei, gente, a gente conversou esse tanto, só deu esse tempo. Mas é porque a gente já extrapolou. Eu tinha combinado com você 1 hora, mas foi ótimo. Eu queria que você deixasse um recado final para quem nos assistiu até agora, quem vai assistir depois. Porque foi tão gostoso. foi Deixa eu só ler mesmo. aqui, só antes de finalizar, deixa eu ler. O Kleber falou amizade, eu não lembro mais do que a gente estava falando. Ele colocou, eu amo um nome aqui que eu não sei o que é, mas eu acho que tem a ver com o budismo, que você falou, porque é um nome muito difícil. Nam-myoho-kyo. Não sei se eu Nam-myoho-renge Kyo. Ah, você já captou o que é. E a Vitória falou assim, adoro escutar Fabi com dois. Não sei o que é, se é algum código seus, mas ela falou que adora te escutar. E A realmente Vitória é minha prima preferida. Todas as minhas primas são preferidas. Vitória! quase que você se rascou aí, hein? Quando eu aquela prima preferida, todo mundo com ciúmes. É. Então, Fabi, deixa um recado final pra gente, por favor. Deixa o endereço da sua clínica, fala onde fica, para as pessoas te acharem. Tá, a minha clínica fica aqui na Avenida Zé Bernardo de Barros, a referência melhor é perto do Luizinho Esportes. Aí tem uma placa, né, que Elaine maravilhosa, né, falou que eu tinha que fazer e eu fiz. Está escrito Espaço Fabiana de Paula. Então, o recado que eu quero deixar é o seguinte, que todas as pessoas, não só as mulheres, né, elas entendam que existe uma força, seja uma força divina, uma força do universo, no que vocês acreditem, né? Muito grande dentro da gente. E nós somos capazes do que a gente quiser, a gente é capaz de fazer, de resolver, entendeu? Então, assim, não importa qual situação, quem estiver me ouvindo esteja passando, mas vai passar, tem jeito e tem como vocês, né, que estiver passando por alguma coisa difícil, mudar isso a seu favor. O tempo todo a gente tem que fazer isso, porque se a gente estiver bem, a gente vai ter um país melhor, né? E a gente às vezes discute muito política, não é o meu caso, mas só que a política verdadeira começa com a gente. Então, assim, vamos voltar mesmo para dentro, nos conhecer, sabe? Nos conhecer, saber que nós somos capazes. Se vocês não dão conta, procura pessoas que são mais positivas, que vão conseguir levar vocês para um caminho. Confie,
Confie e acredite. E confia principalmente em vocês, na força que tem em cada um de vocês. Porque se eu, gente, com uma visão dessa, né, que é bem baixa, né, aí tava lá com problema financeiro, o marido abandonou, toda sozinha. Se eu tô do jeito que eu tô hoje, todo mundo consegue, gente. Não é um mérito só meu, é mérito de todos. Basta vocês querer, né, que isso aconteça. É isso. Fabiana, você assim é um show. Eu acho É. que você não deve ficar calada. Eu acho que você devia fazer lives semanais, chamar outras mulheres para conversar com você, ser convidada por outras pessoas. Quem estiver aqui assistindo a gente, chama a Fabiana, ouça, deixa ela, dá o espaço para ela poder falar. Ô, Fabiana, tem pessoas com problemas tão menores e nesse momento estão pedindo socorro, mas É. tem que pedir, né? Porque se ela não der conta sozinha, ela tem que pedir, porque tem outras mulheres dispostas a ajudar, tem outras pessoas. Não vou falar só de mulher. Tem outras pessoas dispostas a ajudar. A gente está Verdade. vivendo um momento disso, que as pessoas estão conscientes de que a gente é interdependente, a gente depende do outro, a gente não vive sozinho. É E então, verdade. assim, foi maravilhosa a live. Ela passou do horário, não foi à toa, porque a gente realmente precisava te ouvir. E talvez eu vou marcar com você uma outra, se você aceitar, para a gente poder conversar mais, porque foi muito gostoso, foi muito bom. Te agradeço. Aceito, e deixa eu te falar uma coisa, eu queria te agradecer muito, eu fiquei muito feliz. E Elaine me falou do seu trabalho, eu fiquei muito apaixonada. E não quero te acompanhar, quero ver seus livros, porque eu acho que assim, o que você faz também é fantástico. E que coragem, porque você também é muito corajosa, né? Porque eu não sei se eu ainda tenho coragem, assim, de fazer uma live, mas eu vou seguir seu conselho. Eu acho que eu tenho sim. Mas, Sim, tem. assim, e você vai me impulsionar também agora a fazer, né? Porque o que a gente está fazendo é querer ajudar as pessoas mesmo, né? E quando a É gente isso aí. ilumina o caminho da pessoa, a gente está também sendo muito iluminada. Exatamente. Então, eu te agradeço você ter dedicado esse tempo, você parou de trabalhar hoje mais cedo para a gente poder fazer a live, conseguir fazer. Tá? E foi super gratificante. Foi muito Ai, foi gostoso. para mim também. Fiquei muito feliz. E obrigada a todos que participaram e os que vão assistirem depois também, né? Vamos fazer um print? Gente, eu tinha que trago uma taça. Olha o print. Como é que é o brinde? Eu já fiz aqui, depois eu te mando. Ai, ótimo. Eu quero agradecer a presença de quem esteve aqui conosco, as participações. Hoje o pessoal se envolveu muito, viu? Já falaram aqui que você é um exemplo, que você é muito maravilhosa, que foi maravilhoso, que nós estamos de parabéns. Que ótimo, que todos gostaram. Obrigada quem participou, quem vai assistir depois. Um beijo para vocês, boa noite. Boa noite. Beijo.